Olá, pessoal, pedagogos do Brasil, pedagogos da região do Piauí, da região Nordeste, também da macro-região de São João do Piauí, ao qual nós estamos hoje aqui para entrarmos um pouquinho na cultura afro-brasileira indígena. O nosso conteúdo hoje é exatamente sobre cultura afro-brasileira indígena. Nós vamos fazer uma viagem e essa viagem, ela nos mostrará de fato como aconteceu, como existiu e como nasceu a nossa cultura. O que já existia de cultura, o que foi transformada e aquilo que permaneceu ao longo do tempo. Nós vamos também perceber, ao longo da nossa aula, o quanto era solto a cultura afro-brasileira e também a indígena, mas também que algo já foi amarrado, já temos lei, já temos algo que já fundamenta a cultura afro e obriga ela a manter, a se tornar obrigatório no currículo nacional brasileiro. A BNCC, que é um dos documentos mais recentes da educação nacional brasileira, já está aí também fazendo esse norte, dando esse rumo para educadores, para estudiosos, para avançarmos sempre mais na cultura afro-brasileira e indígena aqui da nação brasileira. Para início de conversa, nós vamos iniciar com um poema de Carlos Drummond de Andrade, que ele vai retratar mesmo essas igualdades, também diferenças que existiu ao longo do tempo, ao longo da história aqui da nossa gente, ao longo da nossa história. Igual, desigual é o nome do poema. Todas as guerras do mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores iguais, iguais, iguais. Iguais todos os rompimentos, a morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Não é igual a nada. Todo ser humano é um estranho e ímpar. Carlos Drummond de Andrade. Quando ele se refere que cada ser humano não é igual, não é nada igual e é ímpar, ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Em todo o continente há a sua cultura, há o seu modo de pensar, de agir, de comer, de falar, de se posicionar e, por que não, aqui no Brasil, apesar de termos sido colonizados pelos europeus, não termos a nossa própria forma de falar. Já existíamos quando eles chegaram aqui, por volta de 1500, e com isso já encontraram alguns costumes que nós vamos perfazendo essa história ao longo da nossa aula de hoje. Já existia o jeito de se alimentar, o jeito de se vestir, de se pintar, de observar o cabelo, mas a gente também vai perceber que ao longo da nossa aula, quando existia essa cultura, também fomos domesticados, fomos misturando, nos mesclando também com a cultura europeia. Isso influenciou também para a formação da nossa cultura. E que hoje a nossa cultura afro-brasileira e indígena, ela não é mais nada solto, mas embasado, fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, para início de conversa, nós podemos perceber aí que todo homem é dotado de sua cultura própria. Ele é ímpar, é singular. O homem é singular. A base legal. Nós acabamos de falar que não é nada mais solto, mas que é fundamentado. E aquilo que é fundamentado tem diretrizes, tem bases, tem orientações, tem o surgimento, enfim. A Lei de Diretrizes e Bases Nacional, muito conhecida por todos nós, pedagogos, professores, estudiosos, pesquisadores, número 9394 de 1996. Essa lei, ela já começava a falar de cultura. Quem não lembra dos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, já timidamente começava a falar de cultura afro-brasileira e indígena, timidamente já começava a focar que era importante manter, que era importante preservar, que era importante conhecer, identificar e adentrar dentro da nossa cultura. Mas essa lei, ela ainda precisava de mais.
Ela ainda precisava de mais um toque especial para que as nossas salas de aula, que é o nosso laboratório, ele pudesse ficar mais sólido, mais solidificado. E essa lei, né, a 93/94, ela foi alterada. Ela não deixou de existir dentro da 93/94, que é a lei maior que rege a educação nacional, mas ela foi alterada, amarrando alguns pontos, dando seguridade e também a obrigatoriedade. Essa lei, ela foi alterada pelo número 10.639 de 2003. Nós podemos dizer que é uma lei bastante recente para o tanto de tempo que a educação já existe, que a cultura já é estudada, já é mencionada ao longo da nossa história, né? Então, essa lei, ela foi alterada em 2003, mais preciso, no mês de janeiro. Bem no iniciozinho do ano de 2003, ela já foi aí alterada, dando esse suporte melhor e maior. Nós podemos também perceber, né, que essa legislação, ela não ficou por aí, né? Ao longo de toda a história da educação nacional, nós sofremos alterações, né? Alguns pontos foram melhorados, outros reiterados, outros transformados. E essa lei, lá de janeiro de 2003, ela já foi melhor subsidiada em um outro momento, né? Então, a gente percebe aqui que a cultura afro-brasileira não é algo mais nada solto. Essa já é mais recente, né? É a informatizada, a legislação mais segura, mais certeira, que dá o tiro no alvo certo. Já foi transformada nesse número 11.645 de 10 de março de 2008. O Brasil dá um passo a mais à frente da sua cultura. Percebe que a gente precisa conhecer, se identificar com a nossa cultura, vivenciar a nossa cultura para assim transformar o currículo nacional brasileiro. E aí, a partir desse momento aqui foi um marco, gente. 10 de março de 2008 foi um marco inicial, porque aí surgiu a obrigatoriedade. O que eu sou obrigada a fazer, eu não questiono, eu vou e vou cumprir, eu vou incluir. Eu sou obrigada a cumprir que o currículo nacional brasileiro já não pode mais, se tratando de cultura, deixar de lado a cultura afro-brasileira e indígena, mas adentrar, vivenciar essa cultura, viver, conhecer os costumes, conhecer aquilo que eles faziam, aquilo que eles já estudavam, já tinham. Quando essa lei foi alterada, né, a Lei de Diretrizes e Bases, né, surgiu um panorama, um leque aberto, né, de muitas oportunidades para estudiosos e pensadores ver os objetivos propostos. E agora, como inserir no currículo brasileiro, nacional? Como inserir nas nossas salas de aula? Como fazer com o aluno de ensino fundamental, de ensino médio, para que ele possa conhecer? Por isso é importante percebermos a alteração dessa lei e termos ela como o nosso norte de cabeceira quando a gente for tratar da nossa cultura. Sempre bom fazer esse tocante dentro das nossas salas de aula, perceber aquilo que precisa ser melhorado, até para estagnar mesmo essa situação de discriminação racial, de discriminação de gente, de cor, de pele, enfim, né? E aqui estão algumas alterações que a gente pode estar observando rapidamente, só a título mesmo de informação, né? É a lei número 10.639, né? Que é essa que nós acabamos de falar, de 9 de janeiro de 2003, né? Que ela já dizia que tanto as escolas particulares quanto as escolas públicas de fundamental e médio já é obrigatório o ensino da história da cultura afro-brasileira. É obrigatório. Faltava algo mais pragmático que pudesse amarrar. E logo, logo surgiu esse maior reforço, que era dizer o conteúdo precisa ser adaptado dentro das nossas salas de aula. Eu preciso correr atrás do prejuízo que ficou para trás e melhorar essa cultura afro dentro da nossa sala de aula. Os conteúdos também, né, ministrados, eles foram assim de forma especial, em caráter especial. Não é que ia ter uma disciplina específica
específica só de cultura afro-brasileira ou indígena, ou as duas juntas, mas em caráter especial. Estou aplicando conteúdo de história, estou aplicando conteúdo de arte, peguei aqui uma imagem, vi uma imagem que retrata da cultura, pego aquele ganchozinho e complemento com a cultura afro-brasileira e também indígena. Isso é muito importante, fazer esse paralelo dentro das nossas salas de aula e percebermos assim a diferença de quando os nossos alunos, o nosso locus lá dentro da sala de aula, ele começa a ser entendido na sua forma por um todo, né? Então, a história e formação da identidade e características culturais no Brasil, do Brasil, né? Então, aqui nós temos uma imagem, né, de uma escola de apresentações artísticas e como a gente pode já ir incluindo dentro do nosso currículo, dentro das nossas salas de aula, né, a cultura afro-brasileira. E aqui a gente vai perceber que não é só uma tarefa efetiva de professores, de estudiosos e pesquisadores, mas, enfim, de um todo. É uma gama que envolve um todo, desde o nacional, a esfera nacional vai gerar os programas, né? O Estado vai se adaptando e os municípios vão incluindo obrigatoriamente, né, a história do negro e também do índio dentro do nosso currículo das salas de aula. O quanto é importante a gente conhecer para não deixar de acontecer. Um pouco da nossa história, né? Nós já até tratamos aqui um pouquinho, mas vale a pena a gente reforçar, né, que quando os portugueses aqui chegaram em 1500, né, a nossa cultura, ela já existia alguém aqui, já existia um povo que aqui morava, e esse povo não era inato, e mais sim inato, já tinha algo, já sabia, já conhecia algo, já tinha maneira de se portar, de se vestir, de falar, de se comunicar, enfim. Eles trouxeram milhões de pessoas para poder aqui nessa terra, né, que eles haviam conquistado, entre aspas, aí, para poder trabalhar, né, tanto na cultura, na lavoura, na agricultura, enfim. E aí começou a mesclagem de cultura, povo europeu versus povo da América, começam a se misturar, a se mesclar e a se formar uma nova cultura. Esse é um pouquinho da nossa história que não pode ficar de fora dentro das nossas salas de aula, que os nossos alunos, eles precisam perceber essa importância. Aqui nós percebemos a imagem, né, os portugueses aqui chegando, os europeus aqui chegando, né? E devido a isso, né, os escravos conseguiram sua liberdade. Por quê? Porque muitas vezes eles eram humilhados, maltratados, mas aqui eles encontraram seu espaço, mesmo que tímido, né? E se destacaram no meio da música, do comércio, no teatro, nos filmes, né? Enfim, eles começaram a traçar essa nova história, esse novo olhar, que se nós formos adentrarmos nos entrelinhos da nossa história, a gente percebe que aqui eles começaram a transformar também o seu eu, a sua vida pessoal, quando eles começaram a se misturar com a cultura, a aprender um pouquinho com os indígenas que aqui já estavam, mas também implantar também, conhecer e fazer ser conhecida a sua história também, enquanto negro, né, enquanto trazidos para aqui. Identidade nunca foi fácil, né? E nunca será fácil. Hoje nós percebemos, em pleno século XXI, que não é fácil você se auto-identidar com alguma coisa, porque logo virão olhos, né, principalmente preconceituosos, né, para dizer que está louco, ou situações desse tipo. E não foi diferente em 1500, né? Lá quando começou a nossa história a ser marcada, né, no papel, a ser escrita com um novo olhar, ela não foi diferente, né? Implantar uma nova língua numa nova nação não é fácil, né? Implantar um novo tipo de gente numa nova nação, num novo espaço, num novo território não é fácil, né? E isso pode sofrer consequências, né? Então, assim, foi uma história bonita, de luta, que permanece até hoje, mas que hoje a gente pode perceber que não é nada mais solto, mas que existe para ser estudada e hoje é obrigatório estar implantada aí dentro das nossas salas de aula, que é o nosso locus maior, né? E aí nós podemos perceber e fazer esse paralelo na nossa nação. Nós podemos perceber aí ao longo do mapa brasileiro,
as 5 regiões, cada uma foi colonizada por um tipo de povo, cada uma foi implantada uma cultura. E nós vamos perceber ao longo da nossa aula que cada região ela tem o seu jeito próprio. Umas pegam um jeitinho de uma região aqui, outras pegam de outro país. E assim elas vão complementando a sua dança, assim elas vão fazendo essa pluralidade de expressão. O Brasil é lindo, porque tem essa pluralidade de expressão e não fixa o olho apenas em algo muito singular ou particular, mas algo que se mistura e que percebe as diferenças e que tenta, pelo menos, trabalhar essa diferença. É a variedade de costumes, né? Nós temos assim um leque, uma gama enorme de muitos costumes na nação brasileira e isso é muito importante para que a gente possa concluir a nossa aula, perceber a importância de termos mesmo aí essa gama de cultura e inserir dentro do nosso currículo da sala de aula.